Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 546. Uma nova facção. Vale dizer que ela teve que levar os olhos no primeiro dia, mas no segundo dia ela meio que começou a gostar. O anime era esquisito e bizarro, mas aceitável. Tosse. Violette tossiu e chamou a atenção de todos. Continuando de onde paramos, vamos criar uma facção onde os clãs Snow, Fulger e Scarlet estão completamente unidos. Juntamente com lobisomens, ex-caçadores, Umilmage e Witches, apoiaremos uns aos outros para crescer. O clã Elliot e Adrastea serão deixados de fora por razões óbvias, disse Violette revirando os olhos. As duas mulheres se encolheram quando ouviram a menção do nome de seu clã. Tolete. Victor estreitou os olhos, não gostando de como ela falou. Não os force. Esta decisão é mais difícil para eles. Alunavel Full. Minha querida, entendo totalmente a posição deles e respeito isso. Ela falou em tom sério. Victor exibiu um pequeno sorriso. Mas isso não significa que eu aprove. Aproveitando a chance para ser acariciado pelo meu marido. Aquelas vadias. Todos ficaram sem palavras. É disso que você não gosta? Victor apenas riu baixinho quando ouviu os motivos dela. Milímetros. Agnes assentiu várias vezes, satisfeita. Ela concordou 1000% com a filha. Ela não podia dizer nada anteriormente porque não tinha aquele tipo de relacionamento com o homem, mas ainda não gostou da visão. Como posso dizer, como esperado de Violette, eu acho. Eleanor pensou enquanto olhava para a mulher com o canto do olho. Ainda me surpreende que os clãs dos condes vampiros aceitem isso. Natália falou. Apesar de passar muito tempo em contato com esses clãs e saber que seus respectivos líderes de clã agora eram basicamente as esposas de Victor, ela ainda achou a decisão surpreendente. Vocês não são todos aliados do rei? Agnes, Natasia e Scartacha apenas reviraram os olhos. Desde o início, Agnes foi leal apenas ao marido. Ela daria o mundo para ele. Natasia estava perdida no passado e era leal aos seus desejos. Mas quando ele encontrou Victor, o homem a aceitou. Assim, ela dedicou totalmente o seu ser a ele. Assim como Victor cuidou dela e de sua filha com amor, Natasia queria cuidar de Victor. Scartacha era muito parecido com Natasia no começo e era fiel ao seu desejo, mas quando Ruby nasceu, alguém que tinha o sangue dela, ela se tornou leal à família, e isso nunca mudou. Só que a família cresceu mais. Violette olhou para Natália, ao contrário do clã Adrastea e Elliot. Snow, Fulger e Scarlet do clã não são aliados eternos do rei. O clã Scarlet só surgiu quando a própria Scartash veio para Nightingale, e com seu próprio prestígio e força, ela criou um clã. Violette olhou para Scartash. Só criei o clã Escarlate porque o velho me convenceu. Nunca gostei particularmente de me envolver em política, nem me interessava ter subordinados. Scartash falou. Como você pode ver, o clã Scarlet consiste apenas em 5 membros. Bem, se você contar Luna, que está cuidando de nossas filhas, são 6 membros. O clã Scarlet nem pode ser chamado de clã propriamente dito, é mais como uma família insanamente forte. Scartash concordou com a cabeça. O mesmo vale para você, querida. Por ser tão jovem, você só desempenhou o papel de exploração uma vez, e a criação do seu clã foi pelo mesmo motivo de Scarlet. Vocês realmente são parecidos até nisso, comentou Violette com um tom levemente ciumento. Victor e Scartacha apenas esboçaram um leve sorriso enquanto Victor acariciava Eleanor, que era quase do mesmo tamanho de Victor, apenas 5 centímetros mais baixa que ele, então a posição deles era perfeita. Violette apenas bufou quando viu seus sorrisos. Ela não estava com ciúmes, ok? Acredite nela. Ela nunca tinha sentido ciúmes em sua vida. O clã Fulger. Violette olhou para Saz e Natasia. Quando perceberam que o foco das pessoas estava nelas, mãe e filha se entreolharam e sorriram. Foda-se o rei. As sobrancelhas de Eleanor e Natalia se contraíram quando ouviram o que as duas disseram. Não tenho nenhuma ligação com Nightingale. A única razão pela qual minha mãe concordou em vir para Nightingale foi encontrar um lar e ganhar poder.
Mas ela também queria experimentar coisas novas. Pode-se dizer que nosso objetivo já foi alcançado, e o clã Fulger agradece profundamente ao rei por isso, mas Natásia ficou fria. Suas ações recentes envolvendo os condes vampiros e o clã Fulger não me agradam nem um pouco. A partir do momento em que a mãe de Opis morreu, o rei escondeu mais coisas de seus condes vampiros, sempre tramando sozinho. Os condes vampiros se tornaram ornamentos para manter a sociedade funcionando, e não era assim no passado. Em todas as decisões essenciais envolvendo Nightingale, o rei consultou os condes vampiros. Sim, a palavra final ainda era dele, mas ele geralmente só decidia depois de ver o ponto de vista de todos. Mas isso nem aconteceu mais. Portanto, pode-se dizer que nossa posição é de indiferença. Ver. Violette olhou para Natalia. Ah! Natalia respirou fundo e tocou a testa. Acho que devo culpar o rei por sua negligência então. Natalia perdeu a conta de quantas vezes seu pai chegava em casa reclamando que seu rei nunca o via ou ouvia, o que acontecia muitas vezes quando ela era adolescente. Outra coisa que ela nunca entendeu foi porque o rei nunca tentou trazer os pilares para perto dele. Ele poderia muito bem ter casado seus filhos e filhas com os herdeiros do clã Snow, Fulger, Scarlet e Adaster. Mas, no momento em que ela pensou sobre isso, ela rapidamente entendeu quão inviável seria tal ideia. Cada família do Conde Vampiro tinha seus próprios problemas internos, e com os personagens que eram os líderes de cada clã, esse tipo de cenário era impossível. Talvez a Esnatásia pudesse ter feito isso, mas Katashi, Eleonor e Agnes? Isso é impossível. Mais uma vez, Natalie olhou para Victor com os olhos arregalados. Este homem não é muito charmoso e injusto. Como ele conseguiu conquistar mãe e filha? Quer dizer, as filhas são compreensíveis desde que são pequenas, mas as mães também. Mesmo tendo assistido a todo o processo, ela ainda achava essa situação difícil de engolir. Até o clã Adristeia. Ela olhou para Eleonor e Rose. Ela corou um pouco ao se lembrar do que havia acontecido com ela apenas alguns minutos atrás, e foi então que percebeu que também havia caído nessa armadilha. Ele é poderoso. Mestre é muito poderoso. Só o charme de ser um progenitor não explicava toda essa situação. A prova disso era a própria Katashi, a vampira mais forte. Seu mestre era muito irresistível. A combinação de um homem forte, sádico, honrado, carinhoso e possessivo era mortal demais. As mães e filhas dos clãs dos condes vampiros sorriram levemente quando ouviram o que Natalia disse. Provou que a posição de dever estava bastante diluída na mente de Natalia. Parece que as coisas também não estão unidas aqui, hein? Edward falou em voz alta chamando a atenção de todos. O que você quer dizer? Lembrando as palavras de seu pai, Edward elaborou. Uma situação semelhante aconteceu em Samar, ao contrário dos vampiros. Nós, lobisomens, não somos imortais, e apenas temos uma vida útil extremamente longa com base em quanta força o lobisomem tem. E o atual rei é considerado velho. Quantos anos tem o rei? Victor interrompeu, curioso. Edward olhou para Victor, que tinha uma mulher extremamente bonita em seu colo. Uma mulher que fazia o possível para esconder o rosto. Ela queria deixar este lugar, mas não podia. O conforto era grande demais e ela caiu na armadilha do mel. Seus lábios se contraíram um pouco e ele disse, não sei, só sabemos que ele deve ter cerca de 2.000 a 3.000 anos. O que em nossa sociedade é considerado extremamente antigo. Você pode elaborar um pouco mais? Victor perguntou curioso. Ele tinha lido histórias sobre isso, mas entender-o diretamente de um lobisomem era muito mais interessante. Por exemplo, começando com betas. A expectativa de vida dos betas e ômegas, os lobisomens que não são alfas, é de apenas 500 anos. Só isso? Sim, comparado aos vampiros, pode ser pouco, mas temos uma vantagem. Os lobos se desenvolvem mais rápido, o que é uma característica comum para seres com expectativa de vida curta, disse Katashi. Aquela mulher ali tem o mesmo nível de poder que Siena. É? As irmãs Scarlet olharam para Leona,
que tinham um V em ambas as mãos. E ai! Veias inchadas nas cabeças das 3 meias-irmãs. Aquele cachorro fedorento. Não use minha irmã como padrão. Ela é especial até mesmo em nosso clã. Edward negou a comparação. Ara, mas você não é especial também? Mesmo para os padrões do lobisomem. Presumo que você poderia pelo menos derrotar um vampiro treinado de 1000 anos se usasse sua forma completa de lobo, não? Edward franziu os lábios. Nada escapa de seus olhos. Experiência. Não vivi 2000 anos à toa e criei vários guerreiros ao longo da minha vida. Os olhos de Scathach brilharam levemente quando ela olhou para Edward. Edward só podia permanecer em silêncio e ignorar o sorriso de Scathach. Ele tinha um mau pressentimento sobre aquele sorriso e não queria cutucar o dragão adormecido. Tosse, voltando ao assunto. Oh, não se esqueça de dizer que lobisomens fodem como coelhos, e sua fertilidade é maior do que vampiros. Não é incomum encontrar uma família de lobisomem com 30 ou 40 filhos do mesmo pai ou da mesma mãe. Um silêncio constrangedor caiu ao redor. A avó desses 2 irmãos tem um harém reverso. Portanto, se você encontrar alguém com cabelos brancos em Samar, há 90% de chance de que essa pessoa seja parente do clã Lycos. Os 2 irmãos apenas coraram de vergonha quando os vampiros, que não tinham informações completas sobre os lobisomens, olharam para eles incrédulos. Leona, por outro lado, se contorceu por um motivo diferente. Ela podia sentir o olhar de Victor devorando cada pedacinho de seu corpo, e olhando para Victor, ela o viu olhando para ela com um olhar neutro e um pouco chocado como a maioria das pessoas. Dê a esse bastardo Oscar de melhor atuação, ele merece. Afinal, seus instintos não estavam errados. Ela sentiu isso durante toda a adolescência e, embora ele pudesse esconder bem, ela podia sentir tudo. A prova disso era o cheiro do próprio Victor que agora emanava, um cheiro irresistível que ela teve que segurar para não atacá-lo. Ela havia marcado Victor como dela por muito tempo e, por isso, era bastante sensível às mudanças no estado emocional dele, principalmente se envolvesse ela. Mesmo que essas mudanças fossem imperceptíveis porque ele era de outra raça, ela ainda podia sentir isso. Naturalmente, as mulheres lobisomens tinham um instinto de acasalamento mais forte do que os homens. E tudo isso a fez se sentir excitada e desejada, provando mais uma vez que ela não estava errada em suas suposições. E, inconscientemente, quando ela pensava nisso, sentia um aperto por dentro. Era extremamente difícil se concentrar em qualquer outra coisa quando sua paixão de infância estava presente, sem falar que ela estava no cio. O que tornava tudo ainda mais insuportável. É por isso que eles são chamados de raças rivais do vampiro. Agnes continuou. Embora tenhamos alguns indivíduos extremamente poderosos, como vampiricontes, Samar tem números, e cada lobisomem pode ser tão forte quanto um vampiro treinado de 1000 anos. Mas se for assim, eles não deveriam ter vantagens sobre os vampiros? Pimenta perguntou. Filha, uma luta não é determinada apenas pelo nível de poder. Lembre-se de que cada facção tem uma maneira diferente de medir a força e avaliá-la. Portanto, esse método não é 100% correto. E embora os vampiros tenham poucas elites, alguns de nós são suficientes para cuidar de todo um exército de lobisomens, como eu, por exemplo. Edward e Leona franziram os lábios. Usar a vampira mais forte como exemplo é injusto. Ela é uma anomalia. Mesmo Agnes e Natasia não estão isentas disso. Quando usamos todas as nossas forças, apenas os generais ou o próprio rei e a rainha podem lidar conosco. E isso sem contar o próprio rei vampiro e suas elites que foram treinadas por mim. Portanto, não é ridículo dizer que vampiros e lobisomens têm um equilíbrio de poder bastante equilibrado. Afinal, cada nação tem seus trunfos. Aposto que o velho Vlad também tem um trunfo escondido que só ele conhece. A mesma situação provavelmente se aplica ao Volk também. Lembre-se de que, embora sejamos uma facção, somos mais como um país diferente, e os países sempre têm pontos fortes ocultos que ninguém conhece. Jeanne e Morgana assentiram. Algo semelhante aconteceu no inferno.
Mesmo que não tivéssemos tantos lacaios como o diabo, Lilith ainda era uma facção poderosa, já que suas elites eram fortes. Morgana deu outro exemplo. Usando esses irmãos como exemplo novamente, Scatashi continuou. Eles têm quase a mesma idade de Victor e sua força já é alta. Não sei como eles se comportam em batalha, mas se o velho Odan os treinou desde a infância, eles não devem ser fracos. Pepper fez beicinho. Ela sentiu como se sua mãe a estivesse repreendendo, mas ela entendeu que tinha acabado de dar um exemplo estendido para Pepper não tratar isso como um jogo. Na batalha, tudo pode acontecer. Ela se lembrou de sua mãe dizendo isso, e Victor reforçou essa ideia em seu treinamento. Leone e Edward se sentiram estranhos quando ouviram as palavras velho Adam vindo de Scatashi. Afinal, a mulher era mais velha do que todos aqui na sala. Você pensou algo rude agora há pouco, não é? Scatashi estreitou os olhos para os irmãos. N não, você está imaginando coisas. Os dois disseram ao mesmo tempo. Como ela sabia. Que instinto assustador. HMM. Scatashi não acreditou nessa desculpa. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 547. Uma nova facção. 2N não, você está imaginando coisas. Os dois disseram ao mesmo tempo. Como ela sabia. Que instinto assustador. HMM. Scatashi não acreditou nessa desculpa. Edward continuou o assunto para chamar a atenção de todos, continuando, a expectativa de vida de um lobisomem alfa é de 1000 anos, aumentando com a força. Volk é o rei de todos os lobisomens. Todos em Samar fazem parte de seu bando, e isso por si só dá a ele um aumento de força insano. Mas mesmo com tanto aumento de força, a vida útil de um lobisomem é de 3000 anos. E Volk não está isento disso. Ele não deveria ter mais de 3000 anos, mas ele foi abençoado pela besta de Ragnarok, Fenrir. Scatashi falou. Sim, não sabemos o benefício dessa bênção, mas há rumores de que a besta gostava tanto do rei e de sua esposa que Fenrir os abençoou e permitiu que usassem seu nome. Quando isso acontece com outros deuses, geralmente significa que a bênção que eles deram é um dos níveis mais altos. Portanto, é seguro assumir que provavelmente é semelhante a Fenrir. Portanto, é provável que a bênção tenha aumentado sua expectativa de vida junto com sua força, considerando que a besta de Ragnarok é muito compatível com Volk. HMM, e a mesma coisa que Afrodite e eu. Essa deusa me deu todas as bênçãos de amor, sexualidade e beleza que ela tinha. Ainda bem que ela não me pediu para usar o nome dela depois do meu. Seria estranho. Um deus abençoando outro deus? Violeta perguntou. Isso é possível. Tasa não é uma deusa. HMM. De acordo com Afrodite, isso é possível, Victor disse. As mulheres se contorceram um pouco quando ouviram o nome de Afrodite, mas apenas as mulheres que a conheciam não reagiram tanto. Por exemplo, Ares, um deus com uma divindade maior da guerra, pode abençoar um deus menor com a guerra, e esse deus se tornará seu subordinado. Mas, é claro, o deus menor precisa aceitar a bênção, e Ares não pode simplesmente lançar a bênção. Ao contrário dos mortais, os deuses podem recusar as bênçãos de outros deuses. Ah! Então foi isso que aconteceu. Mesmo que seja uma besta, Fenrir ainda é filho de Loki, e Loki é um deus. Fenrir deve ter uma divindade maior em destruição ou algo como um ser com um destino tão poderoso. Scatashi continuou. Quando os cidadãos souberam que Volk foi abençoado, seu tempo de vida aumentou, ou assim dizia o boato, e como Volk não negou, isso causou estragos no equilíbrio natural da sociedade Samar, explicou Edward. A cultura é uma coisa estressante. Scatashi falou. Também não podemos deixar de lado a ganância, Scatashi, comentou Victor. Você está certo. Alô? Pare de falar em códigos e explique. Pare de exibir seu relacionamento próximo na nossa frente. Edward, Mizuki, Siena, Pepper e Lacuz estavam cheios de reclamações sobre essa situação. Se importa em elaborar um pouco mais? Perguntou Ruby. Scatashi ficou em silêncio por um tempo,
escolhendo suas palavras com cuidado. O que está acontecendo é o seguinte. Volk está no poder há muito tempo. Em sua cultura, um alfa deve dar a posição de líder do pack para outro alfa da mesma família depois de 1000 anos. Qual é o tempo esperado no poder para um líder de clã? Alguns clãs fazem isso mais cedo, outros demoram um pouco mais, mas é em torno de 700 a 1000 anos. Essa é a norma. Mesmo que um alfa possa permanecer no poder por mais tempo, é esperado pela sociedade que ele abdique para que os jovens lobos tenham oportunidades. Consequentemente, o antigo líder atuaria apenas como um conselheiro e não teria mais influência na decisão do novo líder. Caso contrário, não ficaria claro quando uma situação de emergência surgiria. Fazemos isso para que a sociedade não fique estagnada como Nightingale. Edward terminou. Essa é uma excelente razão. Natásia não pôde deixar de dizer. Sim, mesmo depois de muito tempo em coma, Nightingale não mudou. É como se tivesse parado no tempo. Jeanne falou. As mudanças só ocorreram quando Victor começou a interagir com Nightingale. O grupo olhou para Victor. Mu. Por que vocês estão olhando para mim como se eu fosse uma criatura estranha ou algo assim? Eu não fiz nada. Eu era apenas eu mesmo. Todos torceram os lábios ao ouvir Victor, e alguns até exibiram sorrisos divertidos, mas alguns olhares de mulheres não puderam deixar de retornar a Eleanor. Essa cadela não está ficando muito confortável. Agnes, Violette, Ruby e Leona queriam estrangular Eleanor agora. Tosse. Edward tossiu para chamar a atenção de todos. Na verdade, essa foi uma das razões pelas quais minha avó passou o papel de liderança para meu pai. Seu tempo acabou. E porque ela queria se divertir. Edward sussurrou no final, mas todos ouviram. Aquela mulher está com muita sede. Agnes bufou. Scartash levantou uma sobrancelha. Você não é o mesmo. Você não foi o maior responsável pelo estado de Adonis? Memórias de uma enlouquecida Agnes de olhos vermelhos surgiram na cabeça de Victor. Isso é só pegar homens. E você não pode falar sobre mim agora. Não é o mesmo. Eu não sei do que você está falando. Scartash virou o rosto. Fufufu, comparado a nós dois, Scartash tem mais. Scartash apareceu ao lado de Natásia e segurou a cabeça da mulher. Gá. Minha cabeça. Ara, Natásia, você parece doente. Isso é ruim. O aperto de Scartash aumentou. Marque este site como favorito novelnest.com para atualizar os romances mais recentes. Todos ignoraram essa brincadeira com a qual as pessoas estavam começando a se acostumar. Afinal, Natásia não tinha medo da morte. A qualquer momento, ela sempre encontrava algo para provocar Scartash. Voltando ao ponto, Volk não está cumprindo esta regra, disse Edward. E ele tem 3 filhos homens. Agnes continuou. Mesmo problema do Vlad, hein? Victor falou. Na verdade, não. Agnes começou a explicar. Vlad pode ficar no poder o tempo que quiser. Como é de conhecimento comum, um vampiro é imortal. Por exemplo, eu sou o chefe do clã da neve e minha herdeira está viva. No dia em que ela atingir a idade adulta, que tem 500 anos, posso passar a liderança do clã para ela. Outra maneira de isso acontecer é se eu morrer, então ela vai liderar o clã. Por favor, continue liderando o clã, não morra. Violette olhou para a mãe. Agnes olhou com olhos calorosos para a filha. Tolete. Eu não aguento mais ver papelada na minha vida. Ainda bem que você está vivo para lidar com isso. Violette falou irritada e então se virou para Victor. E quanto tempo essa cadela vai ficar no seu colo? Ela finalmente estalou. Ela correu em direção a Victor, puxou Eleanor e logo tomou seu lugar. Eleanor olhou para Violette com cara de choque. Ah, melhor. Ela agarrou as mãos de Victor e as envolveu ao redor de seu corpo, provocando um pouco suas partes íntimas com sua bunda. Os lábios de Agnes tremeram um pouco quando ela viu isso. Essa garota não estava tratando sua mãe muito mal. Olha, vadias, infelizmente tenho que dividir ele com vocês. Mas, vocês sabem como é, a vida não é justa, e meu marido é um playboy que fez um oiacodon triplo. Em minha defesa,
Não fui eu quem correu atrás deles. Eles vieram até mim. Victor realmente queria dizer isso, mas estava ocupado mimando sua esposa. VVVO. Sasa gaguejou muito quando ouviram a palavra Oyakodon. Seu rosto estava vermelho e, embora tivesse melhorado muito, ela ainda era muito reservada sobre essas coisas, especialmente com pessoas não próximas a ela. Ruby ficou com o rosto vermelho. Não é minha culpa que minha mãe começou a gostar do meu marido, ok? Ambos queriam gritar, mas sentiam que, se abrissem a boca, cavariam a própria sepultura. Fufufufu, se você soubesse o que planejei para o futuro tio. Oyakodon. Esse não é mais o limite. Fufufufu Natasia, que foi dispensada por Skatashi, riu interiormente enquanto olhava de soslaio para Victor. Mas nunca se esqueça de um fato. Eu sou a primeira esposa. Meus privilégios são maiores. Ela agarrou Victor e disse, minha. Violette estava exercendo seu domínio. Essa prostituta. As veias saltavam nas cabeças da maioria das mulheres na sala. Ela queria a guerra. Victor sabiamente ficou em silêncio e apenas deu um tapinha na cabeça de Violette. Ele também fez uma anotação mental para mandá-la para o sétimo céu do prazer mais tarde. Ela estava sendo muito travessa. Violeta ruim. Se ficar muito caótico, vou parar e punir todo mundo. Graças a Afrodite. Estou melhorando nisso. Ele olhou para Edward, e seus olhos disseram, vá em frente, mano, ajude seu mano aqui. Edward se odiou por receber aquela mensagem e sentiu uma vontade enorme de espancar o bastardo. Tosse, voltando ao assunto. Em resumo, por causa desse problema, Samar está dividido entre a facção do primeiro filho e a facção do segundo filho. Eles estão reunindo aliados e estão tentando usar o governo para assumir a posição de rei. Edward já estava cansado e queria terminar essa conversa. E quanto mais lobisomens um alfa tem, mais forte ele fica. Tantos problemas. Basta chutar a bunda do rei e acabar com isso. Victor não pôde deixar de dizer, notando que o clima havia mudado para um mais sério. E as pessoas ao seu redor concordaram. Seria mais fácil se fosse esse o caso. Mas, infelizmente, ser um lobisomem é complicado. Se você é um beta ou ômega, você está ligado ao alfa e só pode crescer com seu alfa. É claro que os alfas não têm esse problema, mas também precisamos dos betas. Por exemplo, se eu tivesse pelo menos 1000 ou 1500 betas em meu bando, minha força geral chegaria perto de um Elder Vampiro treinado. Pelo menos, essa é uma estimativa que eu tenho. Afinal, quanto mais você cresce em força, mais difícil é escalar e se tornar mais forte. Se não fosse aquela restrição natural que todos, até os deuses, tinham, então o rei já seria o mais forte do mundo. Afinal, quantos seres ele tinha ao seu lado? 1000? Centenas de milhares? Não eram apenas números, era sobre qualidade também. A força atual de Vulco ultrapassaria facilmente a de Vlad se cada lobisomem em Samar fosse um alfa. Mas a realidade não era assim, e não eram apenas guerreiros que existiam em Samar, também havia civis que, apesar do treinamento, seu poder não era tão forte quanto o de um guerreiro treinado. A tia da padaria e o tio do bar, esses tipos de lobisomens também existiam. Eles eram a maioria em Samar, já que a sociedade não poderia funcionar sem civis para preencher esses cargos. As três condessas e Rose apenas assentiram quando ouviram o que Edward disse. Eles foram os que mais entenderam como era difícil crescer em força depois de um tempo. Muito? Sasa perguntou em estado de choque. Sim. Ser um lobisomem depende muito do grupo, hein? Eka. Eu não poderia imaginar isso por mim mesmo, Victor murmurou. Bem, se sua transformação de lobisomem tivesse funcionado, e uma certa galinha flamejante não tivesse se intrometido onde não deveria, você teria sido um novo progenitor de lobisomens, e o progenitor de lobisomens não tem essa limitação. Leona rosnou. Cadela, por favor, eu vi pela primeira vez quando era criança. Violette bufou com desdém. E eu estou ao lado dele desde criança. Leona retrucou. Faíscas voaram de ambos os olhos,
E as duas mulheres de cabelos brancos se entreolharam. GRRR. Os dois rosnaram um para o outro. Por que sinto que duas de minhas filhas estão brigando? Adonis me traiu com um lobisomem? Agnes falou em voz alta e confusa e olhou para Victor com um brilho nos olhos. Victor olhou para a mulher com um olhar que dizia: do que você está falando? Ele estava perplexo. Ele não tinha esse tipo de memória nele. Um arrepio percorreu os corpos de Leone e Violette quando ouviram Agnes. Não coloque essa maldição em mim. Quem quer ser a irmã daquela vadia? As duas apontaram uma para a outra. Eles se entreolharam com a mesma carranca em seus rostos. Pare de me imitar. O sentimento só aumentou. Agnes falou preocupada. Percebendo que deveria trazer ordem para casa, Victor levantou-se, colocou Violette no chão e disse: todos, exceto o clã Adastea e Aliot, concordam em se unir e criar uma nova facção? Sim. Falaram os responsáveis de cada grupo. Ótimo. Natalia, Eleonor, sei de sua lealdade e de seus clãs, mas, se possível, não digam nada sobre o que aconteceu aqui. Você não vai nos obrigar a um contrato? Eleonor perguntou com uma sobrancelha levantada a Rose. Coloque um pouco de bom senso na cabeça de sua líder. Ela está com morte cerebral. Fufufu, vou tentar. Oi. Era uma pergunta séria. Mesmo depois do que eu disse a você, você ainda acha que eu faria algo assim com você? Victor perguntou em um tom extremamente sério. E aquela cara fazia lembrar das coisas que ele dizia para ela. Não, eu não pensei nisso, mas não custa checar, certo? Ela virou o rosto, que estava um pouco vermelho. Natalia. Do que você está falando, mestre? Não me lembro de você ter dito nada para mim. O sorriso de Victor cresceu, e ele riu. Ah, como esperado da minha empregada favorita. Aí. As pessoas olharam para baixo e viram uma mão negra apertando a coxa de Victor. A perna de Victor tornou-se pura escuridão e logo eles viram dois olhos vermelhos sangue. Kaguya. Violette murmurou. E ela está com ciúmes? Você está com medo de eu me tornar a donzela favorita do mestre? Você pode tentar. Mas será impossível me vencer. Afinal, sou uma donzela trabalhadora que quer se tornar perfeita. A voz de Kaguya ressoou na sala. Ó tio, isso me dá mais motivação, sabe? HMPH. Victor apenas riu levemente e olhou para Eleonor. Sua resposta. Ah, você é inacreditável, sabia? Você entende o que está tentando fazer? Isso nunca aconteceu antes, reunindo tantas raças em uma facção. Só porque ninguém tentou, não significa que seja impossível. No entanto, com toda a sua ajuda, sinto que este trabalho será um passeio no parque, já que tenho esposas tão talentosas. As meninas exibiram um pequeno sorriso gentil. Quem é sua esposa? Você ainda não cumpriu os requisitos para isso. Eleonor respondeu. Idiota, ele não está falando de você. Violette riu enquanto mostrava a língua para ela. Essa cadela. Ah. Eleonor respirou fundo e disse, tudo bem. Vou ficar quieta. Victor sorriu gentilmente e o coração de Eleonor disparou. Obrigado, Eleonor. HMPH. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.